Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin, quais os motivos para crer que um fundo foi efetivamente formado aos 16 mil dólares. Um ponto importante para esclarecer é que dizer que um fundo foi formado a 16 mil dólares não é o mesmo que dizer que daqui para frente nós só vamos subir. Aliás, muito pelo contrário, momentos como esse historicamente se mostraram momentos de grande lateralização e também de grande volatilidade. Então é isso que a gente pode esperar agora para um curto prazo também. E também é importante destacar que nada do que está aqui é uma certeza. Eu não estou dizendo que o fundo foi necessariamente em 16 mil, eu apenas estou dizendo que existem evidências que nos levam a crer que um fundo provavelmente foi aos 16 mil dólares. Então, não tome nada do que está aqui como certeza absoluta, sempre bom lembrar que as pessoas podem estar erradas. Enfim, começando aqui, pessoal, eu gostaria de olhar com vocês o ciclo de adoção do Bitcoin, certo? Olhar para o gráfico de adoção não é algo que vai te mapear ciclos de mercado, tá? Olhar para isso daqui não vai te dizer quando estamos no topo, quando estamos num fundo, mas eu achei importante começar por isso daqui, porque ele indica algo que eu venho falado no canal ao longo do ano passado, que é que criptomoedas não parou de se desenvolver e não parou de crescer mesmo durante o ciclo brutal que nós tivemos ali em 2020. Isso é muito importante de esclarecer, porque sempre quando um ativo se depara aí com momentos muito ruins, como aconteceu em 2022, nós temos o risco do ativo entrar numa zona de, digamos assim, descrença, certo? Temos o risco também de ser uma clara sinalização do fim de uma indústria ou do fim de uma tecnologia. E é importante relembrar que isto ainda não aconteceu. Os números que nós temos agora com relação à adoção indicam que ela cresceu de 2022 para 2023 e não indicam uma estagnação ou nem um fim desta indústria. O que é algo muito impressionante para um ativo que até 2 meses atrás estava vivendo duras críticas sobre ser a maior esquema de fraude de todos os tempos. Então, superamos isso já, uma coisa muito positiva, e agora vamos falar diretamente dos índices que realmente nos falam sobre os momentos do ciclo de mercado. Começando aqui, o primeiro índice que eu quero mostrar para vocês aqui, feito pela Capriolo, ele nos mostra o custo de produção de um Bitcoin, certo? Ou seja, o custo de mineração do Bitcoin em relação ao seu custo da eletricidade. Vale lembrar que a mineração de Bitcoin é uma indústria gigantesca hoje em dia e que, sob pressão, os mineradores eles precisam vender os Bitcoins que eles acumularam para conseguir se sustentar, para conseguir sustentar os negócios deles. E essa venda gera pressão para comprimir os preços e isso explica muitas vezes fundos do mercado e fundos muito expressivos, como o que nós vivemos no ano passado, são muitas vezes caracterizados por momentos em que há grande pressão sobre os mineradores. Vejam que isso daí aconteceu em outros fundos do mercado e aconteceu justamente no ano passado, quando nós estávamos lá na casa dos 16 mil pontos. Veja que o custo de produção do Bitcoin aqui, ele ficou praticamente empatado, em alguns momentos até menor do que o custo da energia elétrica utilizada ali para minerar o Bitcoin. Na verdade, isso não é o custo da energia elétrica em si, tá? É um índice do custo que é necessário para minerar o Bitcoin, mas que retrata muito bem esta situação de pressão sobre os mineradores. Outro índice que nós temos aqui mostrando isso também é o indicador de pressão de venda sobre os mineradores. Veja que quando chegou em 16 mil pontos, nós atingimos um nível tão drástico de pressão de venda sobre os mineradores que isto não era visto desde 2015, quando o Bitcoin estava em 209, ou 2011, quando ainda estava em 2 dólares. E quem não desejaria ter comprado nestes outros momentos aqui da história, não é verdade? Então nós testemunhamos os mineradores sobre incrível pressão no ano passado e agora vamos dar uma olhada para outros indicadores, vários indicadores, aliás, pessoal, se vocês começarem a estudar essa questão, vocês vão perceber que a maior parte dos indicadores que indicam os momentos do ciclo do mercado no Bitcoin, eles são derivados do conceito de reservas em lucro e reservas em prejuízo.
Isso significa basicamente analisar das pessoas que possuem hoje Bitcoin, quantas delas estão com um lucro não realizado, quantas delas estão com um prejuízo não realizado. Em momentos de euforia, nós temos aí os lucros não realizados das pessoas, das carteiras, próximo de 100%. Essa informação, ela é possível de ser obtida porque todos os registros de transações que acontecem em criptomoedas, elas são transparentes, acessíveis para todos e são chamados os dados on-chain, ou seja, os dados dentro das cadeias das criptomoedas, dentro dos blockchains das criptomoedas. E qualquer pessoa pode acessar esses dados e observar lá, bom, na data tal, a moeda saiu de uma carteira, foi para outra carteira e quando ela fez essa migração, o preço do Bitcoin naquela época era X. Então, com base nisso, dá para traçar o preço da cada moeda na última vez que ela se moveu de uma carteira para outra e com isso você consegue ter aí um parâmetro de quantas pessoas estão no lucro, quantas pessoas estão no prejuízo. E veja que comparar quantas pessoas estão no lucro com as pessoas em prejuízo nos mostrou momentos de intersecção, quando a quantidade de pessoas no lucro baixou de 50% e pessoas em prejuízo ficou acima disso daí. Quando nós temos uma intersecção entre estes dois vamos dizer, esses dois indicadores, nós temos normalmente um fundo de mercado. Veja que isso aconteceu e mostrou muito bem fundos prévios do mercado que nós tivemos e veja que isto também aconteceu quando nós estávamos lá nos 16 mil pontos, ou melhor dizendo, 16 mil dólares do Bitcoin. Outra forma de ver isso é através do percentual em ganho e o percentual em venda, que é um indicador muito interessante da Glassnode. Aqui, eles colocam dados que são muito curados, ou seja, eles eliminam qualquer tipo de ruído. Por exemplo, quando você tem uma grande entidade como uma corretora transferindo moedas de uma carteira para outra, isso daí poderia ser interpretado como movimento das moedas e, portanto, atualizaria os preços para a movimentação que aconteceu naquele instante. Mas aqui nesses dados nós temos este tipo de transação sendo eliminada, temos os ruídos sendo eliminados, justamente para tentar chegar num indicador mais confiável do mercado para apontar possíveis fundos. Vejam que ele tem funcionado muito bem para indicar estes momentos ao longo da história. E no ano passado, quando estava em 16 mil, também estava indicando aqui um possível fundo. E aí, claro, a grande questão que fica é se isso é o suficiente para nos dizer que um fundo realmente foi formado. E dependendo do indicador que você olhar, você vai chegar à conclusão que não exatamente, não necessariamente nós já tivemos essa confirmação. Por exemplo, este outro índice aqui, também da Glassnode, ele visa identificar períodos de breakout, ou seja, períodos onde houve mudança da estrutura do mercado. Eles estão sinalizados aqui justamente com esta faixinha verde aqui no passado e veja que, embora nós estejamos em vias de criar uma estrutura parecida aqui de breakout, nós ainda não criamos ela como foi criada aqui nos momentos anteriores. Agora, a crítica também, né, a uma visão assim que espera todos estes níveis de confirmação, é que no passado, quando estes níveis surgiram, em geral, é porque também já tinha ficado caro demais o ativo. Eu, pessoalmente, eu sou muito a favor a não tentar comprar exatamente ali no fundo do poço para evitar erros, mas também, de repente, esperar demais para confirmações em excesso talvez não seja o ideal. Então, eu quis pegar aqui para vocês, pessoal, só uma seleção mesmo dos melhores indicadores que nós temos aí no mercado. Não estou mostrando aqui o MVRV ou índices jamais conhecidos, porque isso daí todo mundo já sabe, você provavelmente já viu isso daí em outro canal, e eu quero fazer aqui uma seleção um pouquinho diferente disso daí, mostrando coisas que não são tão óbvias assim. E só para constar, esses indicadores aí mais conhecidos, como o MVRV, também apontaram para uma grande probabilidade de fundo aos 16 mil dólares. Agora, segue aqui a ressalva, pessoal. O que vem agora? Como eu disse lá no começo, não é porque nós tivemos aí grandes indicadores de que um fundo já se formou que o caminho daqui para frente será todo simples e fácil. Na realidade, o que nós vemos
no passado é justamente o contrário. Em geral, quando há uma mudança de estrutura no mercado, isto é seguido também por um período de alta volatilidade. Isso daqui foi o que aconteceu em todos os fundos de ciclos de baixa passados e é provavelmente o que deve acontecer agora também. Nós também devemos vivenciar algum período de volatilidade e de lateralização antes das coisas terem uma chance maior de realmente decolarem. Se a gente for puxar aqui eventos que podem fazer com que o mercado caia bastante, nós temos, por exemplo, algum outro incidente estilo FTX, que só para lembrar, pessoal, não é porque temos aí qualquer nome falindo, certo? Qualquer empresinha falindo que nós teríamos um movimento similar ao que aconteceu com a FTX. Quando nós temos movimentos de capitulação tão intensos como esses, é porque o evento em si, as pessoas ao verem, sabem que vai ter muita gente aí tendo que entrar no movimento de desalavancagem, justamente porque está aí no prejuízo, para conseguir se manter vivo. E este movimento de desalavancagem faz com que vendas maciças caiam no mercado de uma vez só, e é por isso que os índices caem de forma tão abrupta assim. Isso aconteceu quando quebrou Luna, aconteceu quando quebrou a FTX, e algo que poderia ainda acontecer novamente se nós tivermos aí uma quebra de nomes como, por exemplo, o Silvergate e o Digital Currency Group, que eu já falei aqui num vídeo anterior. A impressão que dá é que cripto está seguindo aí um certo efeito dominó. Primeiro nós tivemos aí as interfaces mais próximas do usuário, certo? O investidor em geral tendo prejuízo e capitalizando. Depois nós tivemos aí as corretoras, certo? Uma camada acima, já entrando nas empresas que atendem os clientes, nós tivemos as corretoras capitalizando e agora nós estamos chegando aí no que estaria acima das corretoras, que são instituições que servem as corretoras, como por exemplo, né, o Silvergate, que seria um banco que trabalha com criptomoedas justamente para criar esta interface entre o dinheiro do sistema tradicional e o dinheiro do sistema de criptomoedas. Agora, mesmo se a gente testemunhar um evento parecido com a FTX, seria improvável romper os fundos já observados nesse ciclo. Isso porque, depois de toda esta alta brutal neste início de ano, o fundo de 16 mil dólares ficou bastante solidificado. Precisaria de algo ainda mais drástico, como, por exemplo, uma outra pandemia ou algo pior ainda, para conseguir derrubar o sentimento deste mercado. Ou quem sabe uma sequência de eventos, mas precisaria ser realmente algo muito desastroso mesmo, pelo menos na minha opinião e na minha leitura, que pode muito bem estar errada. Sempre bom manter isso em mente. Outro possível catalisador para a deterioração das criptomoedas seria uma deterioração no cenário macroeconômico do mundo. Nós já falamos bastante sobre isso na semana passada. Quem não assistiu, assista os vídeos da segunda e da sexta-feira, que foram bem profundos nesta questão. E caso haja uma deterioração no cenário macroeconômico, eu não descarto de forma alguma o Bitcoin voltando aí para 20 mil pontos ou quem sabe até menos. Então, pessoal, é isso que nós tivemos aí neste ciclo. Um 2022 brutal, um começo de 2023 espetacular, diga-se de passagem, que caracteriza uma provável mudança de estrutura por todos os índices mais conhecidos e mais utilizados dessa indústria. Isso não significa que daqui para frente nós teremos um caminho fácil, muito pelo contrário, o que a história nos diz é que nós deveremos testemunhar um período um pouco prolongado de lateralização do mercado e também de volatilidade, podendo revisitar os fundos de 20 mil ou até 16 mil pontos caso haja muito estresse no mercado. Eu particularmente não acho que 16 mil seja algo provável de acontecer novamente, mas 20 mil já está muito mais plausível e talvez seja um excelente ponto de entrada aí, pelo menos na minha visão e na minha análise. Não que isso seja recomendação de investimento, tá, pessoal? Isso não é recomendação. Cada um tome suas decisões com base em sua tolerância ao risco, principalmente quando se trata de criptomoedas, que é um ativo extremamente volátil. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.